Muito bem, e hoje no Bom Dia Top Entrevista, eu tenho aqui o prazer de receber o Júnior Carvalho. Júnior, que ele é coach em CrossFit, professor de Educação Física aqui pela Unesp Bauru, e tem aí um trabalho muito bacana com essa questão do CrossFit. Júnior, bom dia para você. Bom dia, bom dia. Júnior, vamos lá então. Nos últimos anos nós temos ouvido falar muito aí do CrossFit, até para que os ouvintes possam ter uma ideia do que significa, o que de fato é o CrossFit. CrossFit ele é um treinamento funcional, onde eu tento transferir os meus ganhos na academia para o meu dia a dia. Então eu trabalho com movimentos funcionais, com movimentos que simulam várias atividades do seu dia a dia. E ele tem basicamente três pilares. Um pilar metabólico, que são as corridas, bicicleta, a gente tem umas máquinas de remo, pular corda, essa parte mais de cardiorrespiratória. E o pilar do levantamento de peso, que a gente usa o levantamento de peso olímpico, então a gente trabalha as técnicas do levantamento de peso para desenvolver força, para o ganho de massa muscular, principalmente para ganho de potência. E o outro pilar é a ginástica artística ou ginástica olímpica, né? Então a gente tem vários movimentos da ginástica olímpica que a gente inclui nos nossos treinamentos e que vai ajudar as pessoas a ter uma melhor consciência corporal, a desenvolver força, aguentar seu próprio corpo, por exemplo, entendeu? E isso eles conseguem levar depois para o seu dia a dia. Uma pessoa que vai, sei lá, empurrar um carro, ter que trocar um pneu, certo, ter que carregar um botijão de gás, mudar um vaso de lugar. No dia a dia mesmo. No dia a dia. Então a gente faz alguns movimentos muito, muito semelhantes no CrossFit e que vai preparar o corpo da pessoa para que ela faça essas atividades no seu dia a dia sem correr risco, né? Ela vai aprender as posições, como se agachar, como se fazer uma força sem prejudicar a coluna, enfim. Você vai aprender a se movimentar. Quais os principais benefícios? A gente já até comentou alguns aqui, mas um corpo mais sarado, uma saúde melhor, questão respiratória, porque pelo que você está me falando, esses exercícios trabalham o corpo como por um completo, né? Sim, uma das características do CrossFit, dos movimentos funcionais, é você não trabalhar musculatura isolada. Por exemplo, eu fazer um exercício só para bíceps, ou só para tríceps. Que é aquilo que as pessoas fazem na academia, né? Sim, eles têm a diferença, a grande diferença da musculação, no caso, é que você trabalha músculos isolados. E no seu dia a dia, você nunca vai usar um músculo isolado. Então essa é uma grande diferença. A gente sempre trabalha o corpo todo. Então quando você vai fazer um movimento que você tem que levantar um peso do corpo, você precisa do seu corpo bem posicionado e estabilizado para que você não se lesione. Quando você senta num aparelho, por exemplo, o aparelho te estabiliza. Num primeiro momento, essa estabilização que o aparelho te dá parece ser benéfica, mas ao longo do tempo você está desaprendendo a estabilizar o seu corpo e usar ele como realmente ele deve ser usado. Então, o que a gente faz é trabalhar o corpo como ele tem que ser trabalhado, o corpo todo. As musculaturas que tem que estar estabilizando vai estar estabilizando, as musculaturas que tem que estar freando o movimento vai estar freando, quem tem que fazer força vai fazer força, e você trabalha o corpo num todo. O CrossFit, ele trabalha as suas 10 capacidades físicas, então força, flexibilidade, resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, precisão, são 10 capacidades que a gente trabalha durante os nossos treinos em todos os dias. E isso vai fazer com que melhore a sua condição física. E uma das características que o CrossFit trabalha muito e que não é citada nessas 10 características, mas que eu acho a mais importante, é a parte psicológica. Você todo dia ser submetido a um desafio, né? Nos nossos treinos sempre é um desafio, você tem uma meta para cumprir ou fazer o seu melhor aquele dia. Então quando você é submetido a um desafio e cumpre esse desafio, isso psicologicamente, para sua autoestima é muito bom. Então você vê pessoas começando a treinar e depois de 2, 3 meses a pessoa entra para treinar de uma forma diferente, com o peito mais aberto, brincando com as pessoas. Você vê às vezes elas chegando toda tímida, com vergonha do seu corpo, com vergonha do espaço que ela tá, né?
E depois de 2, 3 meses, você vê a pessoa totalmente solta, se divertindo e autoconfiante. Isso é muito importante. Júnior, para quem é indicado esse tipo de treino aí, qualquer pessoa pode fazer, tem um limite de idade, e a necessidade de uma avaliação médica, como é que funciona essas questões? Olha, não tem limite de idades, né? A gente tem, desde criança, a gente tem o CrossFit Kids lá. As crianças vão lá para brincar, se divertir, pular na caixa, enfim, fazer brincadeiras que a gente fazia quando a gente estava na rua. Sim, é verdade, né? Brincadeira de rua. Exatamente. Né? Então a gente simula muitas dessas brincadeiras lá para as crianças. E a gente tem pessoas mais velhas treinando, pais que levam filhos que levam pais para treinar, né? A gente tem famílias inteiras treinando lá, porque é legal, o pessoal gosta, o pessoal se sente bem e acaba levando o familiar para treinar, sim. Com relação à avaliação médica, para qualquer atividade física que você for fazer, inclusive uma caminhada, você deve fazer uma avaliação médica. A partir do momento que o médico te liberou para uma atividade física, o CrossFit também está liberado. Está liberado, sim. Né? Perfeito. Bom, o CrossFit parece que virou uma febre aqui no Brasil, a gente ouve falar bastante disso, né? E aí surgem um monte de aulas para a internet. Como o CrossFit tem alguns movimentos que algumas vezes parece complexo, essa questão de se exercitar sozinho, isso pode dar algum risco, alguma lesão, a pessoa pode se machucar? Como é que você vê essa questão? A internet, ela ajuda em muitos casos, mas nos atrapalha em vários, né? Verdade. Quando a pessoa posta um vídeo na internet, primeiro, muitas pessoas têm uma visão distorcida do CrossFit por conta da internet. Se você colocar CrossFit na internet, vai aparecer vídeos de competição, ou vídeos de um cara avançado levantando muito peso, fazendo aqueles movimentos. Se você for começar na CrossFit essa semana, você vai treinar com bastão de madeira. Certo. Entendeu? Você vai pegar um bastão de madeira e fazer todos os movimentos com bastão de madeira. Você vai postar um vídeo treinando com bastão de madeira? Não, difícil. Não, né? Então é isso que você não acha na internet. Então, as pessoas acham que vão chegar no CrossFit, eu vou encher uma barra de peso, jogar na mão dela e falar se vira. E na verdade não é. Tem todo um processo pedagógico para que ela aprenda o movimento, que ela vá se fortalecendo pouco a pouco. E lógico, a hora que ela estiver levantando bastante peso, ela vai filmar e vai pôr na internet. É o que os caras querem, não é? O grande problema são professores, né, de educação física, ou às vezes nem professores de educação física, mas que olham esses vídeos na internet e acham que sabe fazer e começam a dar uma aula se baseando pela internet, entendeu? E até porque quem não conhece muito o CrossFit, quem não tá no meio, não consegue identificar o que é um vídeo bom, de movimento confiável, de movimento correto, e o que é um vídeo ruim, né? Então, às vezes ele pega um vídeo ruim e acha que aquele movimento tá bom e começa a imitar e acaba dando errado, né? Porque são movimentos, o movimento do levantamento de peso olímpico, ele é complexo. Sim. E a gente não tem cultura de levantador olímpico no Brasil. A gente tem o Fernando Reis, que é medalha de bronze, que é campeão pan-americano. Mas tirando isso, você não vê grandes levantadores de peso olímpico. É verdade. Depois do CrossFit, que tem muita gente fazendo levantamento de peso. Mas os professores, basicamente, não sabem ensinar. Tanto que a maioria dos cursos que a gente foi fazer para aprender levantamento olímpico foi nos Estados Unidos. Uhum. Eu mesmo fiquei 7 meses nos Estados Unidos treinando e aprendendo e me aprimorando para trazer um movimento melhor para cá. Então, essa é uma falha, porque a nossa cultura é de academia, de máquina, entendeu? Então, quando a gente vai ensinar um movimento de levantamento olímpico, ele é muito complexo. Para você ter uma ideia, o snatch, que é um movimento do levantamento olímpico, que você tira a barra do chão e põe ela em cima da sua cabeça com uma única puxada. O snatch é o segundo gesto esportivo mais complexo que existe. Só perde pro salto com vara. Então, o salto com vara é o movimento mais complexo que a gente tem. O segundo é o snatch. Então, você assistir um vídeo na internet querendo passar para o seu aluno, ou para o seu amigo, ou você mesmo tentando imitar, com certeza não vai sair um bom movimento. Você está falando muito nessa coisa do treino funcional. Existe uma diferença entre treino funcional e CrossFit, ou eles se integram? Como que é isso? Então, o CrossFit, ele usa os movimentos, ele usa movimentos funcionais. Movimentos funcionais, quando se começou essa onda de treinamento funcional,
né? Logo no começo, as pessoas confundiam muito e achavam que treinamento funcional era você ficar se equilibrando em cima de uma bola, fazendo peso em plataforma não estável. Realmente, isso é um treino funcional, mas o significado da palavra funcional, ela tem uma função. Então você está treinando uma coisa que vai ter uma função para a sua vida. Né? Existem alguns movimentos vou voltar a citar a musculação, mas alguns movimentos que você só faz na musculação. Senão, aquele movimento, naquela angulação, com aquela carga, você só faz lá. Você não vai fazer no seu carro, você não vai fazer na sua casa, nunca mais. Entendeu? Então, quando a gente fala em movimentos funcionais, é você aproveitar o que você treina para usar no seu dia a dia. Tem uma pesquisa que fala que você, por exemplo, o treinamento de musculação para um atleta de outro esporte, você aproveita até 20% do que você treinou na academia, você aproveita até 20%. Com treinamentos funcionais, você aproveita até 80%. Então você consegue fazer essa transferência de aprendizado e de ganho que você fez na academia. Tá certo. Júnior, como é que então eu quero começar? Gostei, achei isso bacana, pra mim, quero ter essa sensação de superação. Né? Como que eu escolho uma academia, um instrutor? Que cuidados eu devo ter, então, na hora de escolher uma academia, um instrutor? Isso precisa ter muito cuidado, porque o CrossFit, ele tem os boxes oficiais, que são certificados pela CrossFit, então o dono do box e os coaches, os professores que dão aula nessa CrossFit, eles têm uma certificação internacional. E no site da CrossFit Internacional, se você colocar crossfit.com, vai ter um mapa, você consegue colocar a sua cidade e ver quais CrossFits oficiais tem na cidade. Então dessa forma, e isso no mundo inteiro. Vamos supor que você foi viajar para Tailândia. Né? Você coloca a cidade que você vai lá nesse site e lá vai te apontar as CrossFits oficiais que tem lá. Bom. Então, o primeiro passo é buscar uma CrossFit oficial, porque você tem a garantia de uma certificação de professores comprometidos com a metodologia. No caso da região, que tem muitas cidades pequenas, né? Às vezes, pela cidade ser pequena também, não tem um poder aquisitivo para se abrir uma CrossFit oficial. Pois a gente paga uma taxa anual para CrossFit, tem todo um custo, né, para ser oficial. Então, procurar saber desse professor, aonde ele fez curso, com quem ele fez curso, com quem ele aprendeu, né? Se é um professor que já tem uma tradição na cidade, que trabalha bem, né? Ou se é um aventureiro que apareceu e está entrando na moda do CrossFit, como aconteceu com o Pilates, como aconteceu com o Jiu-Jitsu. Né? Muitas pessoas se aproveitaram da febre para trabalhar com isso. E aí você acaba levando as pessoas à lesão, e aí você acaba falando, o CrossFit machuca. Desestimulando as pessoas. Exatamente. Prática, né? Pondo a saúde das pessoas em risco. Então, tentar saber quem é esse professor, qual é o histórico dele, com o que ele já trabalhou. Não, esse é um personal que tem aqui na cidade há muito tempo, a característica dele é ser um trabalho sério e tal. Então aí dá para você confiar mais, mesmo que não seja uma CrossFit oficial. Perfeito. Bom, eu tô sabendo aí, a nossa entrevista era para ter sido feita antes, mas você estava viajando, fazendo curso, atualização e tudo mais. Você acabou de voltar aí de uma viagem de Brasília, né? Desculpa, da Bahia. Da Bahia, sim. Como é que você avalia o nível aqui do CrossFit aqui em Bauru e no Brasil? A gente tá no mesmo nível que os caras lá fora? Olha, em termos de Brasil, Bauru tá muito bem. Bauru tem vários atletas, né? Eu sou responsável pela parte de atletas da CrossFit Bauru. Eu tenho um programa de treinamento para atletas que competem em alto nível. Esse ano, o nosso atleta foi bicampeão do torneio CrossFit Brasil, que é o torneio mais importante do ano. Então ele ganhou o ano 2015 e 2016, né? 2016 também teve um torneio entre os principais times do Brasil e nós temos 2 times em 2 categorias distintas. Os 2 times nossos foram campeões. Então, aqui em Bauru a gente tem grandes atletas e a gente faz um bom trabalho. Com relação aos Estados Unidos, a gente está um pouco atrás ainda. Eu fiquei, como eu te disse, 7 meses lá, principalmente para tentar entender qual é a diferença.
né? O que eles têm que a gente não tem, por que eles estão tão longe da gente ainda. E eu vi que em termos de treinamento a gente está muito próximo também, a gente treina muito, muito igual. Eles têm um lastro de esportes, você usa o corpo todo, né? Um lastro de mecânica funcional, né? Eles fazem ginástica olímpica, eles fazem levantamento de peso, desde pequeno. É uma outra história. O que a gente não tem cultura. Aqui. Então eles têm essa base e além do que, eles têm um psicológico muito bom. A cabeça deles é muito boa, eles são muito autoconfiantes naquilo que eles fazem. E eu acredito que isso falta um pouco pro atleta brasileiro ainda. Júnior, quando a gente está falando de treinamento, uma prática aí que é intensa de exercício, é importante a pessoa saber que o seu corpo tem limites, né? Como que a pessoa reconhece esse limite quando ela sabe que não está indo além, certo? Quando ele vai além do seu limite, tem algum de problema e tudo mais, né? Como que a pessoa pode, então, saber o seu limite e por isso a importância do instrutor para saber na hora que o cara tá ali também ajudar ele a identificar. Não tá caminhando, não é por ali, né? Porque sim. pode ser um problema para a saúde mesmo dele, sim, né? Como é que vocês avaliam essa? A gente tem na CrossFit Bauru as aulas fundamentais. As aulas fundamentais, elas servem para ensinar o aluno os principais movimentos do CrossFit e para começar a introduzir ele nesse treinamento desafiador, tá? No CrossFit, todo treino a gente tem um desafio. Então tem uma sequência de exercícios que você vai fazer no menor tempo que você conseguir. Então cada um tem o seu ritmo. Às vezes a sequência que eu tenho que fazer, a mesma sequência a gente tem que fazer. Mas às vezes eu faço em 2 minutos, outro faz em 7, outro faz em 1. Então cada um vai no seu limite. E esses treinos fundamentais, eles ajudam as pessoas a começar a entender isso. Ó, esse aqui é seu limite, tá vendo? Ó, mais do que isso, você pode passar mal. Então, devagarinho ele vai entendendo isso e vai aprendendo a treinar. O legal do CrossFit, e isso, eu já trabalhei com personal e tem muitos personagens perdendo aluno para CrossFit, porque o aluno do personal, às vezes, ele fica dependente desse professor. O professor sempre vai ditar a intensidade dele, como ele vai treinar, que horas, que peso que ele vai pegar. Nem montar uma barra ele não monta. Né? O CrossFit não, ele vai ensinar a pessoa a treinar. Tanto que a gente tem alunos que vão viajar de férias e fazem treinos aonde eles estiverem, sozinhos, porque já sabem treinar. Então essa consciência, esse ensinar as pessoas a treinar, é outra vantagem que o CrossFit dá. E aí a gente tem os treinos para as pessoas que querem uma melhora de condicionamento físico, qualidade de vida, e depois de um tempo de treino, se a pessoa quiser se arriscar numa competição, a gente tem uma equipe de competição, uma preparação específica para a competição. E aí, lógico que esse nível se eleva, né? Outro, né? Entendeu? Então a gente tem esse público saúde e um público competitivo. Lógico que o treino de competição, ele é muito mais próximo de um limite, então tem um pouco mais de risco de, às vezes, errar a mão para mais, né? Então, mas aí já estamos falando de pessoas que preparadas para isso. Fazer isso aí, exatamente, né? São pessoas preparadas para isso. Tá bom. Júnior, eu quero agradecer imensamente a sua visita aqui, ter aceito o nosso convite. Desejo sucesso para você aí, que os atletas bauruenses, né, continuem aí despontando, que surjam outros, e fica aqui então o seu bom dia aos ouvintes da Top FM. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco de CrossFit, esclarecendo um pouco para as pessoas que muitos não conhecem, né? E convidá-los a fazer uma aula, a experimentar uma sensação diferente de superação todos os dias. Obrigado, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos.